Olá, amigos do Facebook, especialmente o pessoal do grupo em questão. Olá, amigos do canal Em Tempo aí no WhatsApp e no YouTube. Eu gostaria de colocar uma questão aqui para discutir com vocês. São hipóteses, não são coisas que eu tenho convicção, e acho que aí fica interessante num canal como esse, onde a gente discute política, poder abordar esse tipo de coisa, que é quais são as causas, quais são os reais fatos que fazem com que a popularidade do presidente tenha subido nesse segundo semestre de 2020, em meio à pandemia. O presidente teve uma ação negacionista, dizendo que o impacto não era grande. Depois teve uma ação pedindo que não houvesse o isolamento econômico. Isso foi mal recebido pela população, o índice de popularidade dele, que não era bom, andou caindo. E o presidente propôs um auxílio de R$200, mas acabou oferecendo um de R$600. Ao mesmo tempo, o número de mortes no Brasil é um número de mortes acima de 100 mil. Nós somos o segundo país onde maior número de mortes registradas. Eu desconfio que agora em setembro, né, as nossas mortes efetivas já devem ser superiores às mortes efetivas dos Estados Unidos, né? E número de morte grande, um desemprego grande, uma crise elevada, mas a popularidade do presidente, que não é alta, ela é a mais baixa comparada ao primeiro governo Dilma, ao primeiro governo, aos dois primeiros anos do governo Lula, aos 2 primeiros anos do governo FHC, mas ela vem melhorando. Quais são as razões para isso acontecer? Especulando aqui com vocês, as razões, para mim, têm a ver com a política econômica, a ação emergencial, né, o auxílio emergencial dado pelo governo federal, que é associado à Caixa Econômica Federal, que é um órgão do governo, portanto, as pessoas que recebem atribuem ao governo, em parte, esta dádiva do auxílio emergencial. Por outro lado, também, a gente tem que pensar o seguinte, né, o número de mortes é muito grande, deveria ter um descontentamento com isso. Por que esse impacto não é grande? Primeira coisa que a gente pode pensar é que o fato econômico está pesando mais do que as mortes, ou seja, ter comida em casa é uma coisa que sensibiliza mais do que morte. Mas por que sensibilizaria mais do que morte? Parte porque grande parte, muita parte, né, por uma frase só, da população que é mais pobre, que vive no mercado informal, que é muito grande no Brasil, já convive com mortes muito grandes e já vive em estados de exceção, né? Exceção para transitar, exceção para comprar, né? Todo mundo que pode fazer uma assinatura de TV a cabo tem que pedir permissão para o tráfico, ou para a milícia, ou para mais não sei o que, né? Já vem muita morte no seu dia a dia, isso já faz parte do comum. Isso não assustou os mais pobres brasileiros, mas assustou um pouco a classe média mais alta, mas essa classe média mais alta agora começa a ver o número de pessoas no hospital diminuindo. E ao diminuir, né, passa a ficar menos incomodada com o governo Bolsonaro, do qual esperavam que tivesse uma política de contenção de gastos, né, fazendo com que as partes mais privilegiadas do Brasil, incorretamente chamadas de elites, né, não tivessem que pagar a conta da população toda, coisa que a gente não gosta desde que fundou o escravismo no Brasil, mas está vendo menos pessoas nos hospitais, então está sendo menos incomodado com a política do Bolsonaro, e as brutalidades dele têm um efeito menor. Daí, nesse cenário, a gente acabar vendo um aumento da popularidade tanto nas classes mais altas, sensivelmente um pouco melhor, e principalmente nas mais baixas, inclusive no Nordeste, que é considerado um reduto da oposição ao governo Bolsonaro, né? E vocês, o que é que pensam sobre esse respeito? Que outras cartas vocês colocariam na mesa para a gente fazer essa reflexão? Aguardo aí as respostas, um abraço e até breve.